amanhã tem Libertadores, Flamengo Internacional, pelas oitavas de final, ao vivo na Globo, depois de Vale Tudo. Vou conversar com a Duda Dal Ponte. Conta tudo de Flamengo pra gente, direto do Maraca aí, a Dudinha. Tudo bem, Duda? Oi, Escobar, boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha o Globo Esporte com a gente. Por aqui no Maracanã, quase tudo pronto pra esse jogão. O gramado tá bonitão, viu? O Flamengo vai fazer o último treino antes desse jogo, hoje à tarde, lá no Ninho do Urubu. E aí sim a gente vai saber uma provável escalação para essa partida. O que a gente já sabe é que o De La Cruz, que está se recuperando de um problema no joelho direito, e o Danilo, que já está em processo de transição depois de uma lesão na coxa direita, não vão estar disponíveis para essa partida. Eles devem voltar no jogo do final de semana ou então da semana que vem também contra o Inter lá em Porto Alegre. O Arrasca também não vem para essa partida porque está suspenso. O Flamengo chega às oitavas de final da Libertadores depois de fazer uma fase de grupos cheia de oscilação. O time passou em segundo do grupo e só conseguiu a classificação para o mata-mata na última rodada da fase de grupos, que foi naquele jogo contra o Deportivo Táchira aqui no Maracanã, aquele 1-0 que o Flamengo não jogou bem. Na fase de grupos foram 6 jogos com 3 vitórias, 2 empates e uma derrota contra o Central Córdoba aqui no Maracanã. Agora o time quer virar essa chave no mata-mata. Escobar, volto com você. Duda Dal Ponte, a notícia direto da fonte. Um abraço, Duda, sempre muito simpática e competente. Em 2019, olha isso, quando foi campeão da Libertadores, o Flamengo também pegou o Internacional no mata-mata. Você lembra como é que foi? Bruno Henrique destruiu, meteu logo 2 gols no primeiro jogo das quartas, o Flamengo passou de fase. E pegar o Internacional não é a única coincidência desse ano com 2019, não. O rubro-negro de 2025 anda reflexivo, é líder do Brasileirão, mas caiu cedo na Copa do Brasil e se pergunta o que será na Libertadores. Um novo ano mágico não seria má ideia. Esse é o rubro-negro de 2019 e esse gesto diz muito sobre ele. Campeão da Libertadores, campeão brasileiro, festa sem fim. 6 anos depois, aquele ano não envelhece, continua vistoso, o reflexo do sucesso. Se 2025 vai ser igual a 2019, ainda é cedo para dizer. Mas os caminhos são muito semelhantes, praticamente idênticos, como o Márcio e o Marcelo. Quem é mais Flamengo? Eu? Ele é mais Flamengo. Acho que ele é mais Flamengo. Por quê? Eu sou uma maluca, eu não perco nada. Não perco. Pode ter festa de aniversário da família, eu não vou à festa da família pra ver o jogo. Pode ser até na televisão, eu não perco o jogo. 56 anos de Flamengo, juntos desde a barriga, inseparáveis no Maracanã. Viveram e festejaram 1981, mas 2019 para eles é incomparável, inconfundível. Um ano completo disso. A gente ia pro Maracanã já feliz. Dá gosto lembrar, querer de novo é de graça. Márcio e Marcelo estão atentos às coincidências que ligam as duas temporadas, a começar pelas movimentações de mercado. Em 19 saiu o camisa 8, que era o Cuejá, e agora saiu o Gerson, que era o camisa 8. Em 19 teve o Pablo Mari e agora tem o Saúl, 2 espanhóis. Nas 2 edições, o Flamengo só conseguiu vaga para as oitavas na última rodada da fase de grupos. Em 2019 a gente teve o último jogo contra o Peñarol, que era o time de camisa amarela, e agora também o último jogo contra o time de camisa amarela, que foi o Táchira. E até má notícia vira bom presságio. Infelizmente a gente foi eliminado por um Atlético na Copa do Brasil, nos pênaltis, Atlético Paranaense em 2019 e Atlético Mineiro em 2025. O Atlético elimina o Flamengo na Copa do Brasil. O time de Jorge Jesus pegou o Inter, adversário de amanhã, no mata-mata. Tem o Inter também da mesma maneira, jogando a primeira em casa e a segunda no Beira-Rio. Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol, bateu. Quer mais uma? Onde é que o Flamengo foi campeão em 2019 da Libertadores? Lima. O Flamengo é campeão da Copa Libertadores da América 2019. Onde é que vai ser a final da Libertadores 2025? Lima novamente. Mas nenhuma coincidência é maior que uma certeza. Não existe Márcio e Marcelo sem Flamengo, é sempre assim. Márcio, Marcelo e Flamengo. Pedrosa, falta metade da competição. Mas o Mirassol não fez jogo fácil pro Flamengo, né? Jogou bem o Mirassol, né? E era natural, Fernanda. Principalmente porque o Flamengo conseguiu vencer uma equipe que estava 9 jogos sem perder. A gente acaba esquecendo isso, você pega o nome e tudo mais.
O Mirassol é um claro exemplo de um time que conhece suas limitações, que respeita o plano de jogo e coletivamente consegue ser corajoso o suficiente para falar assim: eu sou limitado, vou jogar de forma reativa numa transição no contra-ataque para poder ferir o meu adversário. Só que jogar assim não é fácil. Você tem que saber jogar assim, você tem que ser bem treinado para jogar assim. E o Mirassol conseguiu isso. Cara, o Mirassol fez o Rossi trabalhar mais do que a maioria dos times dentro do Campeonato Brasileiro. Essa que é a grande verdade. Tanto que o Rossi fez uma defesa no primeiro tempo, a defesaça no chute do Chico da Costa. Teve outra defesa no primeiro tempo também que ele consegue pegar ali cara a cara. No segundo tempo, depois do 2-1, o Mirassol cresceu dentro da partida e poderia ter empatado. E o Flamengo, aí é o que eu digo. Para você ser campeão do Campeonato Brasileiro, não basta você só jogar bem. Jogar bem é uma obrigação para você ser campeão. Só que quando você joga bem e consegue pontuar, mesmo você não fazendo partidas brilhantes, como eu acho que o Flamengo não fez diante do Mirassol, isso é o que diferencia quem vai ser campeão de quem vai ficar pelo caminho. Eu acho que o Flamengo fez muito bem o seu dever de casa, principalmente com essas atuações. Eu também acho que o Arrascaeta não fez o grande jogo, mas aí é que o craque aparece, porque ele consegue achar uma trivela ali, mesmo não estando tão consistente dentro do jogo, e acha o Gonzalo Plata, que é um atleta que eu concordo plenamente com o Venê, deveria ser mais valorizado pelo time do Flamengo. Eu acho que o Gonzalo Plata é um atleta que gera jogo, que parte para cima, que não se esconde, que ajuda defensivamente. O Flamengo achou suas pontas. Para mim, Gonzalo Plata e Samuel Lino são os pontas titulares. E aí vou falar sobre uma coisa também que eu até comentei aqui. Se quiser fazer um retoque nessa janela, para mim é na posição de volante. Porque quando o Jorginho não puder jogar, o Flamengo vai sentir falta de um jogador mais qualificado na saída de bola. E para mim, até defensivamente, o Alan falha no gol do Mirassol. Faltou proteção. Faltou a proteção necessária para ele aparecer ali. Eu acho que o Alan é um bom jogador, tá? O Everton Araújo também é bom jogador. O que eu tô falando, eu vou repetir aqui novamente. Pro nível Flamengo, ser campeão de Campeonato Brasileiro e pensar em ser campeão da Libertadores, você precisa ter sempre um grande volante dentro de campo. E o Felipe Luiz falou sobre as possíveis saídas do Flamengo. Você tem mais informações sobre isso? A gente tem essa sonora do Felipe Luiz? Cadê? Tem ou não tem? Você tem mais informações sobre isso? Ele não vai botar sonora não, né? Não vai botar sonora. Só para contextualizar, ele falou que mais jogadores podem chegar e mais jogadores podem sair. Por que ele falou sobre isso? Porque ele foi questionado sobre a ausência de jogadores na lista de relacionados. Nesse caso, por exemplo, Vinha e o Juninho não foram relacionados. E ele explicou: eu tenho um elenco grande, não tem como relacionar todo mundo. E ele vai escolher os jogadores através do adversário. No caso, a lateral esquerda, nenhum absurdo. Tem 3 no momento. Sim. Vinha, Alexandre e Ayrton Lucas. Um deles pode sair? Pode. Se eu tiver que apostar qual que vai sair, para mim é o Ayrton Lucas, que é um jogador que está sempre sendo procurado. Agora, um jogador que tem grande chance de sair já nessa janela é o Michael, que não vem sendo relacionado por uma opção dele também há muito tempo. Então esse jogador deve sair. Hoje o José Boto se reuniu com o Cebolinha lá no CT Ninho do Urubu, por conta de várias notícias que vêm saindo aí que o Cebolinha pode ser negociado com o Grêmio, e o José Boto disse para ele: ó, a gente conta com você, a gente entende que você pode ajudar bastante nessa temporada ainda, a gente quer ficar com você. E aí, por exemplo, o Cebolinha é o caso mais complicado, até porque ele tem um salário alto, o contrato dele vai ser até dezembro de 2026. O Michael, acredito que seja o próximo a deixar o Flamengo. Então, não tem o que fazer. Você tem um elenco grande, alguns vão ficar fora da lista de relacionados. O ideal é você negociá-los até mesmo para abrir uma brecha na folha salarial. Falando sobre dinheiro alto, vocês sabiam que a janela atual do Flamengo é a mais agressiva da história do Flamengo no ponto de vista financeiro, ou seja, foi a janela que o Flamengo mais gastou para fazer contratação. Lembrando as contratações, vamos lá, nessa janela. Saul veio sem custo, só negociou salário e luvas. Emerson Royal, o Flamengo investiu 58,7 milhões de reais para tirar o jogador do Milan. Samuel Lino, o Flamengo investiu 141 milhões de reais para tirar o jogador do Atlético de Madrid. E o Carrascal, 76,8 milhões de reais, totalizando 277 milhões de reais. Venê, tem certeza que essa foi a janela mais cara da história? Segundo o levantamento GE, foi sim. A primeira janela de 2022, 61,7 milhões de reais. A segunda de 2022, 100 milhões de reais. A primeira janela de 2023, 114 milhões.
A segunda janela de 2023, 89. A primeira de 2024, 163. A segunda de 2024, 133. A primeira desse ano foi apenas, entre aspas, 63,4 milhões de reais. E agora a segunda janela, pelo menos até o momento, 277 milhões de reais. Repito, levantamento feito pelos amigos do GE.com. Galera, diante de tamanho investimento, muita gente vai falar, o Flamengo tem atualmente o melhor elenco do futebol sul-americano. Concordo, mas é impossível, e isso eu falo em qualquer clube do mundo, você manter o mesmo nível titular e reserva. Tanto é que agora o Flamengo, nessa quarta-feira, para pegar o Internacional, vai ter essa dificuldade. Como montar o Flamengo sem o seu principal jogador? Repito o que eu falei na minha introdução. O gênio, a cabeça pensante no meio de campo do Flamengo. Como montar o Flamengo sem a Arrascaeta suspenso para pegar o Internacional? Eu vou trazer aqui as opções. Vamos lá, vou começar com a primeira opção, que para mim é a mais provável. Ele vai botar o Plata na vaga do Arrascaeta, vai botar o Luiz Araújo na ponta direita, Samuel Lino na ponta esquerda e o Pedro centralizado. Outra opção, ele mantém o Plata na ponta direita, como foi no último jogo contra o Mirassol, bota o Carrascal na vaga do Arrascaeta, lembrando que o Carrascal ainda não estreou, estava no banco de reservas, mas ele vem para suprir a ausência do Arrascaeta, e aí bota o Samuel Lino na ponta esquerda, o Pedro centralizado. Outra opção, Saúl na vaga do Arrascaeta, Carrascal fica no banco, aí você bota o Gonzalo Plata na ponta direita, Samuel Lino, Pedro centralizado. Outra opção que eu pensei que agora, mantém o Gonzalo Plata na ponta direita, bota o Luiz Araújo na ponta direita, bota o Gonzalo Plata de falso 9, Carrascal na vaga do Arrascaeta e Samuel Lino na ponta esquerda. Ou seja, por isso o Flamengo fez um alto investimento. Dá a possibilidade do Felipe Luiz montar o Flamengo sem o Arrascaeta com várias opções. Ele tem várias opções. Qual que ele vai definir? Ele já disse isso. Ele escolhe o time dele através do adversário. Ele estuda o adversário e ele monta a equipe em cima daquilo que ele acha a melhor estratégia. Nem sempre o que ele acha ser a melhor estratégia será a melhor estratégia ou dará certo dentro de campo. Ele já falou isso em várias entrevistas coletivas. Mas eu agora quero saber de vocês. Como é que vocês escalariam o Flamengo? O Flamengo está em busca de mais um volante para reforçar o elenco, já que Eric, Pulgar e De La Cruz seguem no departamento médico e sem previsão exata de retorno, o que deixa o setor de meio-campo com poucas opções para a sequência da temporada. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, o nome escolhido pela diretoria rubro-negra é o de Casemiro, jogador experiente, multicampeão e que voltou a ser convocado para a seleção brasileira recentemente. A chegada de um atleta com o perfil de Casemiro agrada bastante ao técnico Felipe Luiz, que vê no volante a peça ideal para dar mais equilíbrio defensivo e liderança ao time. Casemiro é conhecido por sua forte marcação, qualidade na saída de bola e espírito vencedor, características que encaixam perfeitamente no estilo de jogo que o Flamengo deseja implementar. A ideia do clube é oferecer um contrato de 3 anos, mostrando que o projeto é sólido e de longo prazo, mas a negociação não será simples, já que o salário que o jogador recebe atualmente na Europa é bastante elevado, exigindo que ele aceite uma redução considerável para vestir o manto sagrado. Mesmo assim, pessoas próximas garantem que Casemiro está bastante empolgado com a possibilidade de defender o Mengão, vendo no clube a chance de disputar títulos importantes, jogar diante da apaixonada nação rubro-negra no Maracanã e encerrar a carreira em alto nível no futebol brasileiro. A diretoria acredita que, com sua experiência e mentalidade vencedora, Casemiro pode ser um dos líderes do vestiário e um dos protagonistas do ambicioso projeto do Flamengo para as próximas temporadas. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Casemiro será uma boa contratação? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.